Olá, meus queridos! Estamos aqui novamente para mais um vídeo, mais um momento de reflexão sobre as nossas vidas, sobre aquilo que já experienciamos, sobre aquilo que podemos transformar no nosso momento presente para colhermos um futuro melhor. Como é que você está? Eu espero que você esteja cada vez mais interessado em si mesmo, eu espero que você esteja cada vez mais aprendendo com aquilo que você vive, porque apesar de ser reflexões que nós fazemos aqui, cada um tem uma experiência única, cada um tem uma forma de enxergar as coisas, e o nosso objetivo é compartilhar, para que tudo isso faça sentido também para você. Aqui no canal Aprenda a Ser Feliz, comigo, o Clayton, a gente tem os lembretes de reflexão, os devocionais de hoje, e agora vamos fazer uma pequena reflexão acerca da nossa própria existência. Eu acho muito legal a filosofia. Para quem conhece aí a filosofia, ela traz sempre uma oportunidade de nós enxergarmos o mundo com novos olhos ou com olhos um pouco diferentes daquilo que nós tradicionalmente conhecemos. Hoje, para essa reflexão, nós vamos buscar Platão, nós vamos buscar o mito da caverna. O nosso objetivo nesse vídeo é ser bem resumido. A gente não vai fazer um estudo muito aprofundado acerca das circunstâncias que vieram a ser produzido o livro, né, que tem o capítulo sobre o mito da caverna. Isso aí está no livro A República. Ele foi escrito ali em meados de 380 a.C. E aí a gente vai tentar entender agora um pouquinho mais acerca desse mito e ver como que ele se correlaciona com as nossas vidas. Para você que está estudando filosofia, para você que tem algum trabalho, para você que precisa buscar esse conhecimento de forma direcionada, esse é o vídeo correto. Se você gostar, a gente pode num outro vídeo fazer um trabalho mais completo acerca dessa experiência do mito da caverna. Muito bem, Platão escreveu o mito da caverna com base numa proposta de fazer com que as pessoas pudessem refletir sobre como que era a vida. Ele vivia em Atenas, na Grécia, e a Grécia ela tinha uma prosperidade muito grande por parte de Atenas no âmbito cultural, mas também vivia sempre cercada de muitas guerras, e existia Esparta, que era uma cidade mais preparada e voltada para a guerra. Havia recém-acabado a Guerra do Peloponeso, onde Esparta saiu vitoriosa, e houve então a morte de Sócrates pelos atenienses que voltaram ao poder na condição ali em meados de 403 a.C. O que acontece nesse momento? Sócrates sempre teve o objetivo de ensinar as pessoas acerca da vida, de contestar os governos, as formas tradicionais com que eram conduzidos aquelas pessoas. E aí Platão, aprendendo com Sócrates, vendo a morte de Sócrates, fala, peraí, eu preciso me libertar. Ele faz algumas viagens e aí no retorno dele para Atenas, ele decide abrir uma escola de filosofia. E nessa escola de filosofia, ele começa o trabalho dele escrevendo esse livro maravilhoso, que é o livro da República, que nós vamos compartilhar agora aqui acerca do mito da caverna. Basicamente, o mito da caverna, então, ele é uma forma metafórica de explicar sobre a própria existência humana, sobre a própria sociedade. Então, Platão coloca da seguinte forma: existe uma caverna, nesta caverna ela tem uma entrada com luz, porém todas as pessoas que são representados pela própria sociedade, elas ficam presas de forma com que essa luz entre por trás delas. Elas não veem a luz, elas só veem o reflexo da luz à frente delas. E na frente delas tem um grande muro, aonde essa luz reflete ali algumas sombras. Essas pessoas ficam presas, acorrentadas, não queiram entender a lógica, porque não existe uma lógica direta, mas as pessoas já nasciam acorrentadas e viviam acorrentadas. E elas, tudo que elas enxergavam era essa parede que estava na frente dela. Elas não olhavam para os lados, não olhavam para cima, não olhavam para trás, só olhavam para frente. E o que elas enxergavam era uma parede onde existiam alguns reflexos, algumas sombras. Essas sombras eram interpretadas para eles que nessa entrada da caverna existia uma fogueira. Então eles entendiam que aquela luz vinha de uma fogueira. E essa fogueira que refletia essa luz
mostrava tudo que existia no mundo que eles conheciam, que era o mundo dentro da caverna. Então tudo que eles conheciam ali dentro do mundo, dentro da caverna, eram sombras. Existiam pessoas que passavam fora da caverna, que faziam determinados sinais, determinadas movimentações com alguns objetos, e tudo isso era refletido no muro que eles estavam enxergando dentro da caverna. Pois bem, essa era a forma com que Platão enxergava a sociedade. Uma sociedade que enxerga sombras, que não enxerga a verdadeira realidade, uma sociedade que está presa, que está acorrentada a um sistema que é feito para ver dessa forma. Pois bem, um certo homem que está ali preso, ele desperta para sair dessas algemas, para sair dessa prisão. E esse homem, quando ele sai dali, ele se liberta dessas correntes, ele vai em direção a essa fogueira, que na verdade não é uma fogueira, é simplesmente a entrada da caverna onde vem a claridade da luz do sol. Quando esse homem se liberta e vai em direção à luz do sol, ele não consegue enxergar, logicamente, porque quem vive muito tempo dentro da caverna começa a ter um problema de visão e não começa mais a conseguir enxergar aquilo que está lá fora. Mas esse homem, depois de um tempo de adaptação, ele realmente consegue enxergar a luz solar, ele vê a maravilha que é tudo aquilo, ele fica extasiado com tudo aquilo que ele está vendo, porque ele está vendo algo que é verdade, ele não está mais vendo as sombras, ele não está mais vendo objetos pela sombra, ele está vendo animais, e não a sombra de um animal. Ele não está apenas ouvindo o animal, ele está vendo como é o animal, as cores daquele animal. Enfim, ele vê a natureza, ele vê tudo ao seu redor. E ele fica vislumbrado e fica realmente fascinado com tudo aquilo que ele enxerga. Esse momento, é representado como um momento da plenitude, um momento da felicidade, que é isso que nós buscamos nesse canal, sempre para que as pessoas possam aprender a ser feliz. Então, essa metáfora ela também tem uma conexão muito direta com o nosso propósito. Enfim, e ele enxerga tudo aquilo e fica maravilhado e entende que tudo aquilo que ele via dentro da caverna era uma ilusão. E o que esse homem resolve fazer? Ele não vai para a vida fora da caverna. Ele quer voltar para a caverna. Ele quer voltar e falar para os seus companheiros de dentro da caverna que aquilo que eles estão vendo é uma ilusão, que aquilo ali não é uma realidade, que existe algo muito melhor fora da caverna. E quando ele entra na caverna e começa a avisar as pessoas daquilo que ele está vendo, para nossa surpresa, essas pessoas não acreditam nele. Inclusive querem matá-lo. Assim como a gente sabe que foi o que aconteceu com Sócrates, que tentou abrir os olhos das pessoas, porque ele acreditava que a vida não acabava no plano terreno, que nós tínhamos uma alma, que era uma alma eterna. Tanto que ele toma o veneno, quando Sócrates morre, tranquilamente, porque ele sabia que ali era apenas a morte física dele. Mas enfim, e aí, através de todo esse contexto, a gente consegue visualizar que aquelas pessoas que deveriam aceitar aquilo que aquele homem estava falando, eles tentam matá-lo. E aí ele se afasta daquilo. Então Platão, ele tem o objetivo do livro de retratar uma sociedade, uma cidade perfeita, onde ela é administrada, onde os políticos são os filósofos. Esse homem seria a metáfora do político dessa cidade perfeita. A visão que ele tem lá fora, a visão daquele sol maravilhoso, é a sabedoria, é a inspiração divina que faz com que ele acorde para a vida, com que ele possa enxergar as coisas como realmente elas são. E as pessoas que estão lá dentro são as pessoas que representam a sociedade, que são pessoas que além de não enxergarem as coisas como elas são, enxergarem apenas as coisas como uma sombra, de uma forma muito reduzida ao que verdadeiramente aquilo tudo é, ainda são pessoas que não aceitam a própria verdade. E dessa forma existe um problema em que a pessoa não encontra felicidade, porque a felicidade ela só vai encontrar quando ela estiver lá fora em contato com aquela luz, porque ela não acredita de que isso existe. Então, o objetivo desse mito da caverna é mostrar para as pessoas que existe uma vida além daquilo que elas podem ver. O que elas enxergam são sombras. Elas precisam se libertar das suas prisões, e é claro que ele não estava falando ali de algo físico,
mas metaforicamente algo mental, né? Para que você possa ter a conexão verdadeira com a luz divina, com a sabedoria, e isso faz com que você não queira viver uma vida para você, faz com que você queira sacrificar a sua vida no bom sentido, como aquele homem que poderia sair descobrindo aquele universo que ele estava vendo, e você resolve ajudar as pessoas, porque esse seria o conceito do político perfeito. Aquele político que não vive para ele, mas que se sacrifica em prol das pessoas que ainda não conseguiram passar por aquele processo de autodescobrimento ou de uma vivência mais plena, porque começam a conhecer a verdade. Hoje a gente sabe que é o contrário, né? Hoje a sociedade ela vive dentro dessas cavernas e não há interesse nenhum em sair. Eu diria que o maior entretenimento que existe nas cavernas de hoje chama-se televisão e muitas vezes o celular, dependendo do tipo de programa que você está vendo. Mas enfim, essa é a história do mito da caverna. Eu espero que faça sentido para você que você entenda que aquilo que Platão estava vivenciando através de Sócrates há 400 anos antes de Cristo é uma realidade que a gente vive nos tempos de hoje, onde nós somos convidados a ter ilusões acerca daquilo que verdadeiramente é a nossa vida. E se você entende que a sua vida não está no plano terreno, ela está no plano espiritual, apesar de você ter uma essência terrena, a gente já falou sobre isso, você verdadeiramente vai começar a viver com propósitos diferentes. Você verdadeiramente vai ter prioridades das quais vão te conectar com aquilo que você é na sua essência. E dessa forma você consegue ter uma paz interior, uma plenitude naquilo que você faz, naquilo que você vive, naquilo que você é nesse exato momento. Porque a felicidade verdadeira, ela não está naquilo que você vai alcançar, e sim naquilo que você já está se transformando. A plenitude a gente encontra quando a gente gosta daquele processo que a gente passa. Não só daquele objetivo. É importante você ter um objetivo. É importante você saber que existe uma luz verdadeira lá fora. Porque você tem que se libertar e você tem que ter forças para se libertar. E essas forças, eu diria que a gente pode chamar aqui de rotinas, de constância, de buscar periodicamente um aprofundamento acerca das coisas da vida para que a gente possa ser verdadeiramente transformado. Se isso tudo fez sentido para você, curta esse vídeo, compartilha, comenta. Você já conhecia o mito da caverna? Você conhecia dessa forma com que eu te contei aqui? Te contaram de uma forma um pouco diferente? Relata para nós. É muito gostoso saber a sua opinião e se tudo isso fizer sentido para você, compartilha com as pessoas que tocam no teu coração. Deus abençoe muito você, sua família e todo o seu ministério. Até a próxima!